Oi, Majô. Olá, agora deu. Boa noite, Tudo tudo bem, bem? Raquel? Boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você, que é uma pessoa tão importante para a cultura de nossa cidade. Obrigada, somos todos. Majô, muita história, né? Muitos anos de história. Queria começar, primeiramente, fazendo esse registro desse momento que a gente está passando agora, um momento singular, e queria saber como que está sendo para você, para a Companhia Tipos e Caras, para os projetos em que você está envolvido, inclusive a Academia de Letras, de que Sim. forma tudo isso está impactando o trabalho, não só pela questão de grana e tal, mas também a criação. Como que tá? Sim, foi bem, é tudo muito estranho, né? Acho que para todo mundo pegou a gente bem de surpresa. Quando veio a notícia, né? Primeiro a gente estava acompanhando pela televisão, parecia ser uma coisa bem distante. De repente chegou no Brasil e de repente todo mundo em casa e tal. Aí vem aquela, pô, ficar 2 semanas em casa, que chato, né? Tem que adiar tudo e tal. Mas ok, a gente levou meio na brincadeira 2 semanas. Então, as primeiras 2 semanas, assim, meio na piada e tal, mas tranquilo, 2 semanas. Passou mais um pouco, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, aí, pô, a coisa é séria, né? Aí começou a pegar o bicho. Aí pela primeira vez eu tive insônia, né? Eu digo assim, na minha vida inteira, não sei o que é, não dormir. Daí eu tive 2 noites de insônia. Ah, sei lá, era muita coisa na cabeça pensando, poxa, como que vai ser? Porque a realidade da gente é uma, eu vivo de uma outra, eu tenho uma outra forma de produzir, né? E de viver. E de repente estava eu tendo que me reprogramar. Como que a gente vai fazer? O que, que vai ser, né? Então, no começo foi muito confuso, eu não conseguia produzir nada, eu não conseguia escrever nada, porque até a poeira sentar, e a gente foi caindo na real, né? A gente foi ficando mais, poxa, tá aí com todo mundo e a gente tem que se reprogramar, né? Daí depois de passado, acho que quase 2 meses, aí eu comecei a me programar, aí começamos a ver coisas novas, porque nós estávamos começando produções, e de repente a gente não pode se encontrar mais. E teatro é muito isso, né? Muito corpo a corpo, é muito complicado. Então, como nós vamos ter ensaios virtuais? Né? Como vai ser isso? Aí algumas coisas nós deixamos de lado, que não tinha como mesmo, e estamos fazendo ensaios, por incrível que pareça, virtuais, por enquanto. Até onde dá, gente, algumas coisas a gente faz virtual e os encontros é, é, físicos são muito poucos e com espetáculos com poucas pessoas em local aberto, que felizmente a gente tem, conta com esse espaço, e a gente está fazendo isso. A academia de letras, isso com relação ao teatro. Com relação à academia, é um pouco mais complicado por essa dificuldade mesmo com a tecnologia, porque nós temos a geração, a maioria da academia de letras é de uma geração que não lida bem com a tecnologia. Então a gente tem até tentado, temos feito algumas reuniões, mas muita gente fica de fora, muita gente deixa de participar justamente por essa dificuldade com a tecnologia. E nada substitui, né, o encontro, é tão gostoso você estar próximo dos amigos, aquele bate-papo, a discussão, né, ali olho a olho. Então, foi tudo assim bem complicado. Com o teatro, a gente está já abaixando a poeira, então a gente já está começando a ver novos horizontes, né? Então, está começando a produzir mesmo, a gente não para. Se é para você assim, está monótono, né? Esse negócio não está mais. Tenho trabalhado muito, né? Estou com, posso dizer que 3 produções. Então, todo dia tenho que fazer, todo dia tem ensaio, tem leitura, tem reunião. Então tá bem puxado. A gente está se virando. Tem que ser, né? Isso. Mas é a Beleza. primeira vez que a gente vê dessa forma, né? Ah, Pode falar. sim. Situação nova, né? Para todos nós, Sim, mas totalmente, totalmente. a gente está acostumado com essa adaptação também, né? Temos que acostumar. Sim, queria então, Majô, que você me contasse um pouco da sua história com a arte,
Desde quando você começou a se interessar, as primeiras manifestações, até aquele momento que caiu a chave, caiu a ficha, aliás, e você viu que era isso que você queria fazer da sua vida? Axel, na verdade, assim, eu sempre fico pensando como que o jovem chega naquela idade em que ele vai ter que prestar vestibular, ou ele já começa a pensar, poxa, todo mundo pergunta, o que que você vai ser quando crescer, né? E chega naquela idade em que a pessoa tem que dar um rumo na vida. É uma escolha que se você fizer a escolha e mais tarde se arrepender, você pode ter perdido anos de tua vida, né? Então eu imagino a dificuldade, eu fico sempre com pena dos jovens e falo, poxa, que drama que é isso, você não ter certeza, não saber o que você quer e ter que escolher alguma coisa para a tua vida. Às vezes você vai descobrir que não era isso décadas depois, né? Eu não tive esse problema, entendeu? Porque, assim, desde muito jovem, desde criança, eu sempre soube o que eu queria. Na verdade, eu acho que eu era para ser de circo, viu? Acho que não fui por falta de oportunidade, porque, assim, a primeira referência, a única referência que eu tinha era circo. Porque eu nasci e vivi até os 14 anos num local onde não existia biblioteca, não existia teatros, não existia cinema. Então, e de vez em quando vinha um circo. Aqueles cirquinhos bem pobres que vinham para lá, né? Era o que existia, eu assistia aquilo, ficava vidrada, né? Que coisa maravilhosa. Aí eu juntava a molecada, os coleguinhas, iam, vamos brincar de circo. Aí a gente criava uma arena, botava trapézios, eu fazia coisas que hoje eu nem acredito, né? Que na época fazia. E dentro do circo tinha aquele momento em que eles chamavam de drama, né? Era o momento do drama, que na verdade nada mais era do que um teatro, né? Era uma cena. E eu adorava aquilo, daí depois começava a brincar daquilo. Então a gente criava textos, usava as bonecas como filhinhos e tal, mas fazia e chamava o pessoal para assistir. Então, às vezes, os adultos sentavam também nos banquinhos improvisados para assistir essas Uhum. encenações. Depois, quando eu vim, eu passei um ano em Paranavaí, e lá em Paranavaí eu também tive contato com uma pessoa que era de teatro, eu ficava, nossa, admirada e tal. Mas quando eu vim para Maringá, eu eu participei de um grupo de jovens lá da Capela Santa Cruz. E lá, assim, foi que tudo começou. Inclusive, o ex-prefeito, né, o Zé Cláudio, fazia parte, contracenou comigo muitas vezes. Outra pessoa que bem conhecida, que também fazia parte, logo no início, é o padre Manuel, da Rádio Colmeia. O padre também, antes dele ser padre, ele era do grupo de jovens, ele também participou. Então lá a gente começou a fazer teatro. E lá nós tínhamos um espaço, que era o próprio Colégio Santa Cruz, a gente apresentava, tinha um auditório na época, que depois que virou sala de aula, uma reforma, mas era um dos poucos espaços que existiam na cidade. E a gente ensaiava e se apresentava lá. Depois a gente foi vendo que você estando dentro de um grupo de jovens, estando numa igreja, você tem um certo limites até nas suas produções, naquela coisa toda. Que ali era mais em época festiva, dia dos pais, dia das mães e tal. Aí comecei a agitar para ver quem queria, tá, buscar pessoas para a gente montar um grupo. Mas nós não tínhamos onde nos reunirmos. Aí nós fizemos um tempo no Colégio Vital Brasil, emprestava para a gente nos finais de semana. Depois fomos parar no Colégio Paraná, onde inclusive é o primeiro endereço da nossa companhia de teatro, foi lá, até que no CNPJ, vocês foi lá, o primeiro CNPJ que nós tínhamos, foi naquele endereço, na Avenida Paraná. Aí nós ensaiávamos lá e lá nós começamos. Isso foi em 82. Então, a Sim, a nossa companhia... Laura, desculpa, a Diga. Laura perguntou de que cidade você é. Bom, eu vou dizer, vocês vão pensar que eu sou do Rio Grande do Sul. É Santa Maria. Mas é Santa Maria, não é do Rio Grande do Sul. Não sei se alguém que está aqui conhece, mas Santa Maria é perto de Nova Esperança, Alto Paraná. É um distrito de Alto Paraná. É uma cidadezinha onde não é caminho para nada. Você não tem lugar nenhum que você vai e que você passa por lá. Só se você sair para ir lá. E na época tinha um ônibus 2 vezes por semana. Ele chegava de manhã e saía à tarde. Então quem queria ir para a cidade, ou se estava esperando visita, era aquele ônibus só. Tinha dentista que vinha às quintas-feiras. Né? Então, uma vez por semana tinha fila lá para esperar. O dentista não era para tratar, era para extrair o dente, porque na época, lá principalmente, ninguém tratava dos dentes, extraía os dentes. Enfim, era um lugarzinho assim, muito pequeno, muito pequeno. E foi lá que tudo começou. Mas eu estava falando A Laura me distraiu, da nossa companhia de teatro, depois nós fomos para o Colégio Paraná, foi isso, né? Isso.
Isso. Então, e daí lá nós começamos a apresentar, e nós vamos fazer agora 39 anos. Nós somos, na verdade, eu posso dizer que a gente é a companhia de teatro mais antiga que esteve em atividade, né? Porque na época já tinha algumas que depois retomaram, né? O Pau de Fita é um da época que depois retomou as atividades. Nós estamos desde essa época e sempre em atividade, sempre. E Uhum. daí, tanto é que agora a gente, pô, pensava até fazer uma festa, inclusive, deixa eu contar uma novidade, eu acabei de, sabe a Macuco, né? Esses sorteios que nós estamos participando, fazendo, promovendo eventos, rifas para ajudar os artistas e tal. Então, eu sempre participo de tudo, mas nem penso em ganhar nada, né? Ganhei agora, semana, fiquei sabendo, ganhei um kit com obras de arte, né, de artistas da cidade, e um barril de chopp. Pô, o barril de chopp ia dividir com os amigos agora, no aniversário, né? Tem o meu aniversário, que agora, no dia do artista. Olha que maravilha, Sim. eu faço aniversário no dia do artista. Então, agora, 24 de agosto, seria uma ocasião para dividir com os amigos, e também, agora, dia 1º de outubro, que nós faríamos 39 anos da companhia, seria um outro momento onde eu poderia. Mas, olha, eu vou ter que tomar um porre, porque não está dando para reunir os amigos, então eu sinto muito, mas é isso. Mas, enfim, Rachel, então daí de lá para cá a gente não parou. Então nós montamos desde comédias, dramas, teatro de bonecos, que depois de um tempo começamos a trabalhar com teatro de boneca, e meio acidentalmente, né? A gente acabou entrando nessa área de teatro de boneca, eu gostei muito. A partir do momento que eu descobri o teatro de bonecos, eu não fiz mais teatro infantil sem ser de boneca, porque eu descobri que chega muito mais fácil, né? A criança curte, o adulto curte, então foi muito legal. E eu gosto de teatro de boneco para adulto também, acho uma delícia. Tem uns espetáculos específicos para adultos, são muito legais, e os infantis também, uma coisa que agrada, né? Uhum. Então a Agora, gente fez muito. Oi? a... não, desculpa, a Sueli é sua irmã, né? Eu tenho uma irmã chamada Sueli. Uhum. Ah, tá. Não, é porque pelos comentários aqui ela falou que desde criança você já sabia o que você queria, né? Que você seria Isso. artista e tal. Mas Sim. quando foi o momento, assim, não sei se eu acho que talvez tenha sido quando você se distraiu. Aquele momento que você viu alguma coisa, aconteceu alguma coisa assim, que você falou que eu vou fazer isso como profissão, né? Você estava Certo. falando da faculdade e tal, né? Daí acho que é difícil contar uma Olha, história, né? sim, tem muitos detalhes. Ó, na verdade, assim, teve um momento importante, que foi um momento que eu falei assim, eu quero fazer só isso. Que a gente sempre vai levando, você vai tendo uma outra coisa, uma outra atividade, um outro trabalho, e faz nas horas vagas, né? Você trabalha com teatro. É muito louco isso. Estou falando de 32 anos atrás, 33 anos atrás, entendeu? Era muito louco. Era uma época onde você, quer dizer, mulher que fazia teatro, imagina, né? A fama não era boa, mulher que fazia teatro. Então não era o sonho dos pais que as filhas fossem fazer teatro, nem os filhos, né? E eu Sim. tinha um bom emprego, entendeu? Na época eu trabalhava com processamento de dados numa agência bancária e todo mundo queria. Era um emprego que todos queriam, tinha um bom salário, mas eu não estava feliz. Né? Não era aquilo que eu queria. Eu fazia teatro nos finais de semana, nos feriados. Às vezes eu queria viajar para um festival e não conseguia viajar. Não conseguia porque eu tinha que estar na segunda-feira, tinha que estar no trabalho. Eu saía na sexta, aí eu queria ver, tinha um monte de coisa em cartaz, eu queria participar das discussões, porque teve uma época que fervilhavam os festivais, eram muitos festivais. E eu queria participar, a gente ia apresentar e tinha que voltar. Falei, poxa, não é isso que eu quero, né? Às vezes o trabalho que a gente estava era convidado para apresentar em outra cidade, eu não podia, tinha que dizer não, porque eu tinha que bater cartão. Aí eu falei, não, eu vou encarar isso e tal. Foi quando eu saí do trabalho, pedi demissão, todo mundo achou que eu era louca, e claro, né? Todo artista é um pouco louco mesmo, né? Aí eu deixei tudo e fui de cabeça mesmo, assim, no teatro, e passei a viver de teatro. Daí em diante, o que eu faço é isso. Claro que é bom deixar assim, bem claro que não é fácil, né? Para você poder falar assim, olha, eu vivo de teatro, eu faço teatro, só vivo disso, você tem que fazer mil coisas. Não é você esperar
por exemplo, eu vou fazer um cachê de apresentações como atriz. Não dá. É muito difícil, né? No Brasil e principalmente no interior. O que eu faço? Eu faço a produção, eu escrevo, eu dirijo, eu atuo, eu vendo. Então, eles têm que fazer todo o trabalho para poder sobreviver disso. Então, mas já há muitos anos e não me arrependo nem um pouco, eu faria tudo de novo. Eu sou feliz fazendo isso, entendeu? E para mim, isso é a vida. Já abri mão de muitas coisas. Eu já tive que ficar numa situação entre que eu tive que escolher entre o meu noivo ou o teatro, né? A gente estava, até então, ele foi suportando e tal. Quando marcou o casamento, quando chegou aquele momento, ele falou assim, olha, agora que a gente vai casar, né, tá próximo a data, você deveria escolher, porque não vai dar, eu não vou conseguir dividir você com o teatro, com teus amigos, você viajando, você apresentando com outros caras. Você deve escolher ou eu ou o teatro. Entendeu? E era o cara, era o meu amor da minha infância, um cara moreno, os olhos verdes, lindos, né? Aquele primeiro amor, aquela coisa toda, né? Mas eu não tive dúvida, eu não pestanejei, entendeu? Na hora, eu falei, puxa, que fria que eu tô entrando, né? Porque se a pessoa teve coragem, o cara teve coragem, sabendo a paixão que eu tenho pelo teatro, teve coragem de fazer uma proposta dessa, então ele realmente não me merece. Então, tomei uma decisão que eu acho que foi uma das decisões mais importantes da minha vida. Não fosse isso, minha vida teria tomado um outro rumo totalmente diferente. Não se fala isso para uma leonina também, né, gente? Oi? E não se Como que fala é? isso para uma leonina, gente. Ah, mas eu não sou leonina, por um dia. Ué? Sou virginiana. Ai, meu Deus. Verdade, já Pior acabou. ainda, né? Mais É difícil quase, ainda. Leão. É quase. Tem um pezinho lá. Mas sou mais difícil ainda. A Sou Laura tá virginiana é falando mais aqui, então o Altamir te salvou. Ela já estava salva altamente. nessa hora. Já. Daquela situação já estava salva. Mas, felizmente, quando o Altamir entrou na minha vida, eu descobri que, poxa, que existiam homens que eram legais, né? E que era possível conviver com o teatro e ele. Que uma coisa, na verdade, vinha para somar, não é dividir. Né? E Sim. acrescentou muito. De fato, ele acrescentou muito na minha vida. Foi uma coisa muito boa que me aconteceu. E eu pude continuar fazendo o que eu gosto, tive minha família, tive todo o apoio, com certeza, em muitos momentos, se não fosse o apoio, a força que ele me deu, né, e me dá até hoje, eu não estaria, talvez eu teria desistido já, ou teria tomado um rumo diferente na minha vida. Certo. É isso. A Mas Laura conhece. vamos lá. Companhia, tipos e caras. Quando eu não sei fazer conta, né? Não sei nem o signo direito. Quando foi que ano ela foi criada e como foi esse comecinho? Quem que era esse núcleo? Os primeiros Ó, projetos? Conta um pouquinho. deixa eu ver aqui, ó, acabou de anunciar aqui que a minha bateria tá pouca, deixa eu só pedir aqui para alguém me trazer. Altamir, se você estiver assistindo aí de baixo, me traz o cabo. Eu ia falar aqui pelo notebook, daí a Rachel disse que era para falar por aqui, pelo celular, e meu celular está com a bateria pedindo. Qual Tá. que foi sua pergunta? Um momento. Tipos Sim, e caras. a Tipos e Caras, ela surgiu em 82, tá? 1982, a Tipos e Caras. Só que, na verdade, nem era Tipos e Caras, o nome era Grupo Teatral Aletófilo, tá? Era a junção de aleto com filo. Ela, grupo teatral aletófilo. Mas as pessoas nunca conseguiam falar aletófilo. Todo mundo se Uhum. atrapalhava. Era grupo afólio, elófilo, e não falava aletófilo. Aí a gente precisava de um nome mais comum, mais popular, que as pessoas pudessem, né, lembrar. Aí a gente colocou, daí quando foi em 98, ficou Cia Tipos e Caras. Aí, então consta Cia Tipos e Caras e deixa eu só clicar aqui, peraí. Tá Desde bom. 98, Cia Tipos e Caras. E estamos com Tipos e Caras até hoje. Tipos e Caras pegou. Eu gosto muito de aletófilo, sabe? Para mim o aletófilo tem um peso, sabe? É legal. Tem toda uma história, né? Mas o que pegou foi a Cia Tipos e Caras e é isso que nós temos até hoje Mas aí. o Desde aletófilo ainda é razão social, não é? Tem no social e CNPJ. aletófilo. Sim, com a razão social como aletófilo, e o nome de fantasia Cia Tipos e Caras. Mas é o Uhum. mesmo desde 82. Muito tempo, né?
A gente tem, nossa, muita gente atravessou a nossa história. Eu tive, acho que lá por 80, 90, se eu não me engano, tive uma experiência na Cocamar, inclusive, teve um grupo de teatro na Cocamar. Daí o pessoal da Cocamar, a direção da Cocamar me contratou para fazer um trabalho com os funcionários. Então foi uma fase muito legal, assim, porque não que eles quisessem formar artistas, mas eles queriam trabalhar eles eram muito tímidos, eles quase nem se falavam, funcionários trabalhavam junto há muito tempo e nem sabiam o nome um do outro, porque ali eles colocavam aqueles proteção no ouvido e estava lá aquela coisa de indústria, né, na Cocamar, e nem se conheciam. Aí uma pessoa assim até bastante sensível para conseguir sacar isso, me convidou para fazer esse trabalho. E, poxa, foi uma fase muito legal, porque a diferença, eu fiquei acho que um ano e pouco lá, mas a diferença do primeiro dia que reuniu esse grupo até o último, quando a gente saiu, era incrível, né? Você via a pessoa, já tem alguém colocando lá o Cido, agora estou conseguindo ler aqui, ó, o Cido, do Grutec, era Grupo de Teatro Cocamar, isso mesmo. E o Cido é um dos que conheceu a esposa dele atual lá no grupo. Você vê como que não só criou amizades, como dali saiu namoro e casamento, estão até hoje, faz muito tempo isso. Foi uma fase bem interessante e a gente tem amizades e eles são amigos até hoje, tem várias pessoas que participaram, que eu não vou citar os nomes aqui, porque eu vou acabar esquecendo alguém, é muito injusto, né? Mas eles são amigos até hoje, e são meus amigos, eu encontro de vez em quando, então são lembranças muito legais. Uhum. Uma outra experiência curiosa e muito interessante também foi quando eu fui contratada para dar uma oficina de teatro para um grupo de seminaristas. Eles estavam se formando já, estavam acho que no último ano do seminário, uma coisa assim. E daí eles precisavam ter técnicas para decorar, técnica para improvisar, porque às vezes podia esquecer alguma coisa e tal. E foi muito legal, porque eu conheci várias pessoas que hoje são padres, né? O padre Marquinhos, tem dois Marcos, né? O Marco André e o Marquinhos, que também fez o Genivaldo, o padre Genivaldo, né? Vou acabar esquecendo alguns, mas vários que estavam se formando. E tinha um que ele queria aprender a se concentrar, porque quando ele achava graça numa coisa, ele começava a rir e não conseguia parar. E o medo dele era que estivesse lá no altar e que, de fato, depois fiquei sabendo que logo que ele começou a celebrar a missa, aconteceu durante a missa, que uma senhora que tocava piano, que cantava no coral, entrou na hora errada, bem alto, assim, meio esganiçado, e todo mundo virou assim, não era o momento, ela se quietou e parou, e ele começou a rir, e ele estava com vergonha, ele abaixava a cabeça, e ele chorava, assim, segurando o riso, né, e tá, depois ele veio me falar, falei, pô, eu sabia que isso ia acontecer um dia, né? Então tem umas histórias assim, e foi um grupo muito legal, porque eu descobri, assim, uns padres super bacana, que tem uma cabeça muito legal, jovens, e que veem o mundo de uma forma bacana mesmo, né? Sem ser aquela coisa muito quadrada. Consegue ter um diálogo assim legal com a gente, né? Uhum. E ficamos amigos. E até hoje, de vez em quando a gente marca um jantar, de vez em quando eles vêm tomar um vinho aqui. São pessoas muito bacanas. Quem que tá ali falando ali, né? O Tico tá perguntando quantas pessoas, mais ou menos, quantas pessoas passaram pela companhia até hoje? Nossa, não, olha, Tico, eu não tenho essa conta, mas olha, pode ter certeza que você foi uma das pessoas muito importantes, Tico. Olha, o Tico é um dos atores, é o ator principal do Menino que Ganhou uma Boneca, né? Foi o texto adaptação do meu livro mesmo, O Menino Ganhou uma Boneca, e o Tico faz parte do elenco. Não teria sido sucesso, tá, Tico? Deixa eu encher a bola dele, porque... Bom, Tico, se não fosse você fazendo o menino... não teria tido tanto sucesso. Você sabe disso. O povo vinha para ver o Tico. E quantos espetáculos vocês já montaram nessa trajetória? Qual foi o primeiro? O primeiro, olha, teve vários antes, mas eu vou falar um que foi bem marcante, assim, que existe o antes e o depois, que foi a forçada aterrissagem. Porque antes de forçada aterrissagem, hoje quando eu vejo assim, os textos, tem umas coisas que eu rio muito, sabe? Quando eu vejo... leio os textos, era aquelas coisas, sabe aquela coisa assim, bom, lógico, saí de um grupo de jovens, né? Aquela coisa assim de moral da história, sabe? Quando eu acho, quando você lê, antigamente tinha, né? Os livros, você não pegou que não é do teu tempo, mas tinha nos livros de literatura, você lia a historinha e tal, e depois tinha um resumo, moral da história.
Tipo, se você sair de casa sem pedir para a mãe, você pode ser atropelado. Enfim, umas coisas assim. E eu vejo o teatro, a arte, como ela não pode ser assim. Você pode levar a pessoa a pensar, claro, né? Deve até. Mas não dessa forma tão direta, né? No Forçada Aterrissagem, muita coisa mudou de lá para cá. Foi um período em que eu comecei a ver o teatro de forma diferente, de uma forma mais profissional, mais adulta. É muito curioso a Forçada Aterrissagem, porque nós montamos esse trabalho e a gente foi para um festival de teatro em Londrina, pro Filo. A gente foi selecionado para apresentar no Filo. E lá tinha os alojamentos onde a gente ficava, né? Os atores chegavam, né? Hoje a gente fica, se você não botar no hotel bom, tem um restaurante legal, os atores tinham, não vem. Mas na época a gente ficava, às vezes, em colégio e tal. E lá nós ficávamos no Moringão. E era separado o lado onde ficavam as meninas, e do lado do corredor, o outro lado eram os meninos. E tinha um guarda que passava de vez em quando, conferindo se não tinha nenhuma menina no lugar dos meninos ou menino do lado das meninas. Era um barato, né? E teve uma noite, a noite que antecedia o nosso espetáculo. Apresentaríamos no dia seguinte, na noite seguinte. Eu já estava deitada, ainda me lembro, como se fosse hoje, estava numa beliche, deitada nesse alojamento, tinha várias camas, e era perto da porta onde tinha o corredor. E a gente ouvia as vozes, porque era de madrugada, pelo corredor, pessoas que chegavam mais tarde, mais à noite. E tinha umas pessoas de Maringá passando por ali, conversando. E alguém, só que não era do nosso grupo, era na época era da UEM. Aí alguém perguntou assim, amanhã são vocês, né? Daí essa pessoa falou assim, não, é de Maringá, mas não somos nós, não. É um grupinho lá de Maringá, mas assim, eles estão, sabe, bem fraquinho, estão começando, uma coisa assim. Falou, aquilo me ferveu, eu falei, filha da... Como que pode falar isso? Ele nem tinha visto o espetáculo, ele não tinha assistido. E naquela época tinha uns críticos, um deles, inclusive, é o João das Neves. Quem é dessa época lembra quem era João das Neves, né? O povo tremia. E eu tinha assistido uns debates depois do espetáculo, e ele era aquele cara que apontava o dedo mesmo e falava. Naquela época, os debates, o pessoal falava assim, filho, vai para casa, vai fazer outra coisa que você não serve para fazer teatro. Era bem assim, muitos atores saíam chorando e tal. E a nossa apresentação seria no dia seguinte. Imagina, né? Só que para mim foi muito bom eu ter ouvido aquilo foi uma injeção de ânimo. Eu falei, pode deixar. Eu juntei o pessoal, nós ensaiamos a tarde inteira e mudamos algumas coisas e tal. Aí era um Cine Ouro Verde, lotado. Pessoa sentada, naquela época podia, né? Sentar nos corredores, na frente, aquilo lotado. E essa pessoa estava bem na frente. Aí apresentamos o espetáculo e foi muito legal, porque o público curtiu pra caramba, né? E a gente foi muito aplaudido, muito. E depois, no final, o João das Neves. Nossa, o João das Neves falou tão bem, falou tanta coisa boa, assim, mas me deu uma força. Eu falei, puxa, é isso, né? Que legal. Ele deu uma força tão grande pra gente que aí a autoestima, assim, foi lá em cima. E acho que foi, assim, realmente um marco, porque aí eu vi, poxa, eu consigo fazer, eu posso fazer e vou fazer isso, né? Então, a partir daí, eu tive essa força e fomos em frente. E uma outra coisa que alguém perguntou, alguém lá um dos críticos também, perguntou assim, você assistiu ET? Aí o ET? Não, eu falei, ET, o filme, eu nem sabia. Falei, não, daí alguém falou assim, não, mas não chegou no Brasil ainda. Aí o rapaz, essa pessoa tinha assistido fora do Brasil. Já tinha sido lançado, não sei se nos Estados Unidos, ele tinha visto. Ele falou assim, olha, se tivesse aqui no Brasil, eu ia dizer que você copiou o ET. Porque tem muito a ver, tem muita coisa. Inclusive aquela coisa da plantinha que murcha. É incrível, eu não sei como isso aconteceu. Porque eu nem tinha ouvido falar, na época nem tinha internet para dizer, não, mas não assistiu, mas viu pela internet, pesquisou alguma coisa, né? Mas eu fiquei curiosa, esperando chegar no Brasil o filme para eu assistir, e realmente eu fiquei, assim, encabulada. Falei, como pode? Às vezes você acha que está fazendo uma coisa inédita, mas em algum lugar no mundo alguém teve a mesma ideia e já está fazendo, né? E foi muito legal. Isso é uma coisa bem importante que eu achei. Foi muito marcante, assim, para esse espetáculo. Então, esse espetáculo foi marcante, assim, na nossa companhia de teatro, na minha carreira, vou dizer assim, né? A partir daí, assim, foi bem legal, porque existiu antes e depois. Depois eu passei a ver diferente, porque daí a gente participava muito, eu sempre gosto de falar dos festivais, porque era muito importante.
Sempre havia oficinas, né, paralelas aos festivais, os debates que aconteciam, porque vinham críticos, pessoas que manjavam pra caramba e conversavam com você sobre o seu espetáculo. Alguns festivais hoje ainda têm isso, né, mas não são todos. Mas houve um período em que todos tinham essa prática. Inclusive nós tivemos aqui em Maringá, né, um festival muito importante na época, que era o FETAM, e todo mundo queria vir para cá, porque no FETAM era escolhido o espetáculo que ia representar aqui o Paraná, a região sul, no Festival Sul Brasileiro, representaria o Paraná no Festival Sul Brasileiro de Teatro. Então todos vinham para cá e queriam ser, com a intenção, né, com a esperança de ser selecionado. E nós fomos, inclusive, com um, que era Os Assassinos. Foi um espetáculo que nós apresentamos e o nosso espetáculo foi selecionado. Os Assassinos era na linha do Teatro do Absurdo. Isso foi em 95 que nós fizemos, acho que a primeira montagem dos Assassinos. E ele era na linha do Teatro do Absurdo, que era uma coisa muito nova, e Maringá não tinha tido ainda nenhum trabalho conhecido assim nessa linha. E foi muito bacana, foi muito bem aceito, e daí nós apresentamos no festival e fomos selecionados, e a gente foi para o Festival Sul Brasileiro. Esse espetáculo, a primeira versão dele foi dirigida pelo Lutero, né, que eu acho que é um dos que será entrevistado aqui, né, com você. Uhum, Aí, então, depois disso, desfez esse elenco, passou um período e nós montamos novamente uma outra versão. Aí foi, inclusive, quando o Nelson, lá de Ponta Grossa, né, o Nelson Silva Júnior, hoje ele está em Ponta Grossa, mas foi ele, a Rosemary, fizeram parte do elenco, Altamir, a Nama, em 90 fizemos a segunda versão, ele está colocando aqui que foi em 90. Então, obrigada, Nelson. Tá vendo? Que bom. Olha aí. A audiência está chegando lá em Ponta Grossa. Então, foi em 90, isso mesmo. E o Nelson participou e foi muito legal, porque daí nessa versão a gente mudou algumas coisas, nós colocamos um tango, inclusive, dançávamos um tango a três, que era uma delícia, né? Nós, porque falava-se de um triângulo amoroso, esse espetáculo. E esse tango contava a história, né? Num determinado momento, o tango contava a história desse triângulo amoroso. E foi uma experiência muito legal, Os Assassinos. E a gente viajou para festivais também. uhum. Então é isso. Teve vários espetáculos assim marcantes, né? Vários espetáculos que foram interessantes para gente. É difícil até dizer esse. Espetáculos? Mais de 30? Ah, sim, nós estamos com 20, vamos fazer 39 anos, sim. Mais de 30 espetáculos, com certeza. Até a gente começou a falar do menino que ganhou uma boneca, né? Um dos espetáculos, assim, muito importante, por várias razões, foi o menino que ganhou uma boneca. Porque o menino que ganhou uma boneca... primeiro eu lancei o livro, né? O menino que ganhou uma boneca. Mas foi, assim, um livro sem grandes intenções, sem pretensões. Para mim era uma coisa muito simples, né? Um menino ganhar uma boneca era uma coisa simples. Quando eu percebi que nem todos os meninos podiam ganhar boneca, que eles eram assessorados, falei, não, deixa eu falar sobre isso. Escrevi o livro. E, de repente, deu uma repercussão, assim, fantástica, assim, o livro. Que eu resolvi transformá-lo em teatro. Aí fiz a adaptação e montamos. E com esse espetáculo, a gente rodou muito, nós apresentamos centenas de vezes e teve um retorno muito interessante, sabe? Em cada cidade que a gente apresentava, vinha alguém conversar com a gente, contava uma história e se identificava. Teve um espetáculo, uma vez que nós apresentamos aqui na UEM, que um senhor de, sei lá, perto dos 80 anos, 70 e tantos anos, ele subiu ao palco, depois ele pediu para vir e veio para dar um depoimento. E foi muito incrível, que certamente, provavelmente ele seja o único, né, da geração dele. Ele conta que quando ele era criança, ele foi com o pai dele na loja escolher uma boneca. Isso naquela época, né, quando a gente montou o espetáculo, ele já era idoso. Você vê que coisa, é muito raro, mas a maioria... E é interessante como você muda a pessoa quando ela... Então, eu acho assim, a contribuição que o teatro pode dar para a sociedade, né? Quando a gente vê o antes e o depois da pessoa assistir o espetáculo. E em Campo Mourão teve uma experiência bem interessante, que eu estava lá num festival, mas não com espetáculo, mas estava como jurada no festival. E daí eles dão os nomes, né? Citam os nomes dos jurados. Aí depois, quando terminou o espetáculo que estava sendo apresentado naquele dia, uma pessoa veio falar comigo. E ela disse que ela era professora
E ela disse, ai, Majô, eu preciso falar com você. Ah, eu quero te agradecer. Você não me conhece, mas eu te conheço, eu preciso te agradecer. Eu falei, ué, agradecer? Ela falou assim, você não sabe o bem que você fez para a gente, o serviço que você prestou para a nossa escola. Ela falou assim, você lembra que você esteve aqui em Campo Mourão, que você apresentou? Então, a nossa escola, levei meus alunos para assistir. Já fazia 2 anos que estávamos tentando ensinar os meninos que eles podem brincar de boneca. Né? Que boneca é um brinquedo que pode ser tanto para menino quanto para menina, que não tem problema, que ele não vai deixar de ser menino. E eles não entendiam, ninguém queria saber, eles não aceitavam. Quando nós assistimos, levamos ele para assistir o espetáculo, a hora que nós chegamos na escola, não tinha boneca para todo mundo. A gente teve que no dia seguinte comprar boneca, porque não tinha boneca para todo mundo. E foi assim, isso num espetáculo de 40 e poucos minutos, né? Então, para a gente ver a responsabilidade que é trabalhar com criança, né? Com adultos também, mas o poder da arte, né? Como que a arte chega nas pessoas, né? Como que ela tem essa força. Às vezes você pode fazer um discurso inteiro, falar por horas, e você não consegue. De repente, um espetáculo, a pessoa se identifica e vai. Aí tem um monte de coisa para falar, né? Uma coisa marcante também, tá? Eu tô vendo que faltam 15 minutos, né? Uma coisa bem interessante foi o espetáculo O Garoto de Programa, que é uma comédia que nós montamos também. É importante, assim, por ter sido o primeiro espetáculo que fez temporada no Calil Haddad, no Teatro Calil Haddad, quando a gente... teve a inauguração, o dia da inauguração, e depois teve a primeira temporada, se eu não me engano, 98, acho que foi a inauguração do Calil, e que daí nós fizemos a primeira temporada lá. E daí tem até um fato curioso, porque quando você... A importância de ser treinado, os funcionários, todos têm que ser treinados, né? Desde os técnicos, o pessoal da limpeza, inclusive. E teve um fator assim, bem interessante, um fato bem interessante, que eu acho que o pessoal da limpeza na época não estava acostumado com teatro, né? Em casa de espetáculo e tal. E nós deixávamos o cenário montado. E tinha um jornal, fazia parte da cena. Então, a minha personagem, a personagem que eu fazia, ela era uma esposa de um deputado e que ia até aquele local por causa de um anúncio no jornal. E ela entrava, quando ela via que não era aquilo que ela tinha, que estava escrito no jornal, ela lia o anúncio do jornal, né? Mas como assim? Olha o que está escrito aqui e tal, né? E esse jornal eu deixava na lateral, na coxia, para a hora que eu fosse entrar em cena, eu sabia onde é que estava, eu só batia a mão, pegava o jornal e à tarde estava lá, fizemos ensaio geral, né? A gente já tinha feito outras apresentações e o jornal estava lá. E ficava muito escuro ali na coxinha. Aí eu entrava, começou a música, estava o Altamir em cena e estava assim, tinha minutos, segundos para eu entrar. E eu já tinha feito todo o aquecimento, todo aquele preparo para entrar. Estava para entrar um pouquinho antes, né? Faltando lá uns 30 segundos, batia a mão, era só pegar o jornal, colocar embaixo do braço e entrar em cena. Cadê o jornal? A pessoa da limpeza falou assim, nossa, largaram o jornal aqui, né? Acho que achando que estava fazendo favor, limpou, catou o jornal e levou embora. E daí foi um desespero. Um desespero. Imagina eu no escuro ali, de 4, apalpando lá, tentando encontrar o jornal. Eu tive que improvisar, que eu me lembrei de uma pasta que estava em outro canto, que dentro dessa pasta tinha uma matéria de jornal que tínhamos trazido de uma outra cidade, onde tinha feito a matéria sobre a gente onde nós tínhamos apresentado por último. E nós tínhamos colocado dentro daquela pasta, que era uma pasta que também entrava em cena mais tarde, mas esse jornal estava lá dentro. Me salvou, assim, nossa, eu entrei assim, já tive que respirar fundo e entrar. Foi um susto tremendo. Dois casos parecidos, inclusive. No Teatro Barracão também teve uma coisa bem parecida com A Onça e o Bode. Que A Onça e o Bode tinha um cenário que era depois de uma noite de tempestade, tinha muitas folhas caídas, muitos galhos e tal. E a gente fez esse material cenográfico. Mas era muito parecido, né? Eram folhas muito, muito reais, né? As folhas, os galhos e tal. E também tínhamos várias apresentações. Aí uma pessoa limpou, varreu, colocou no saco de lixo e botou para o lixeiro levar as folhas. Achou que... Não sei o que pensou, né? Aquele monte de folha em cima do palco. Aí a gente chega à tarde, tinha um espetáculo algumas horas antes, umas 2 horas antes, que estava tudo montado, tudo pronto, luz feita. Chegamos lá e foi um desespero, porque não estava aquilo, era importante aquilo. Nós saímos atrás catando folha seca, catando galinhos no chão, em volta do teatro ali, para montarmos. Então, eu digo assim, então é muita história, né? São muitos detalhes. Eu tenho certeza que qualquer grupo ou companhia de teatro, você começar a ver a história
do grupo, ele vai ter muitas coisas interessantes, engraçadas. O Lutero tem um monte, viu? Se você pedir para ele contar, ele tem um monte de curiosidades, assim. E é bem isso, a gente vai colecionando, né? A gente coleciona amigos, coleciona histórias. E é isso, Na nós estamos falando de... na verdade, eu tô até preocupada com essa live do Lutero, porque é tanta coisa que eu não sei nem como conduzir, É, nem como começar, nem sim, como terminar. A Laura tá falando que o Garoto de Programa foi o primeiro trabalho que ela viu, foi o meu também. Foi o primeiro trabalho que eu consegui assistir para acompanhar. Agora, você tem uma coisa, até falando sobre os espetáculos, os nomes dos espetáculos, desde sempre você teve essa questão da dramaturgia autoral, de você escrever os textos que você vai encenar? Na verdade, foi necessidade, sabe? Porque teve um período, a gente ia montar, você vai montar o espetáculo, primeiro você fala, bom, sobre o que eu quero falar, né? De repente, vamos por esse momento, eu quero falar sobre a pandemia, né? Daqui uns tempos eu quero falar sobre pandemia. Aí eu vou procurar, primeiro tem que achar um texto que fale sobre isso. Aí, de repente, eu acho o texto tem que ser um texto que eu goste. Bom, gostei do texto. Mas aí, às vezes, ele pode ser impraticável, por tudo que ele pede, por tudo que ele necessita, ou o tamanho do elenco, né? Ou algumas características que eu não tenho, que eu não posso, algumas necessidades que ele pede, que eu não tenho como cumprir. Então, aí vamos supor que atendeu tudo que eu precisava. Aí eu tenho que ir atrás da liberação dos direitos autorais. Aí é outra novela, né? Você tem que ir atrás da SBAT, tem que localizar o autor, aí você, além de você ter que pagar o direito, quando você consegue a liberação, você corre o risco de você querer, né, a liberação e você não conseguir. Então, eu falei, poxa vida, aí eu comecei a experimentar, escrever e tal, e deu certo, aí há muitos anos os espetáculos são todos assim, feitos por nós mesmos, a gente escreve, vou confessar assim, que eu gosto mais de atuar. Para mim, eu gosto de ser dirigida, eu gosto de estar no palco. E às vezes as pessoas, às vezes nem é convidado para atuar, porque a pessoa pensa, não, mas a Majô está há tanto tempo, ela tem a companhia dela, ela dirige e tal. Eu não vou chamá-la para o elenco para fazer parte. O que é um engano, porque eu adoro. Tanto é que o ano passado, a gente está parado há tanto tempo que eu nem sei se foi no ano passado, foi no final do ano passado, eu fui convidada a participar da moratória. Né? Então eu atuei na moratória, né? O Augusto me ligou, me deu um toque, falei, poxa, adorei. Fui lá poxa, você ir, tem que me preocupar só com a minha personagem, eu vou preocupar comigo, só preocupar com o meu texto. Pô, é fantástico, é uma delícia, né? Agora, mas eu dirijo também pelas mesmas razões. Mas quando eu dirijo e atuo, eu sempre tenho um auxiliar de direção. E algumas das vezes que eu atuei, muitas vezes não fui eu quem dirigiu, mas quando eu atuei eu dirigi, eu entrei depois para substituir alguém, depois do espetáculo pronto, aí às vezes eu estou acompanhando, você dirigiu, conhece todo o trabalho, e alguém saiu alguém do elenco, eu tenho condição de entrar, aí eu entro, mas já está, o espetáculo já está pronto, né? Então é mais fácil. Porque eu acho que é importante, acho não, com certeza é muito importante essa visão de fora, né? Você vê de um outro ângulo, e porque estando em cena é diferente. Então, mas como eu gosto de atuar e quero estar em cena, muitas vezes eu chamo alguém para fazer essa co-direção, dizer assim, né? Para que eu possa participar. E dentro dessa questão que é temática, quais são as coisas que te interessa falar, assim? Porque a gente até chegou a conversar sobre isso ano passado, né, na questão da divulgação do Expresso, um pouquinho sobre esses temas que te provocam a escrever e a levar para a cena, né? Porque são dois trabalhos diferentes, né? A dramaturgia e a encenação. Sim. Sobre o que Tudo você e depende a do Criativos momento. e Caras têm buscado falar. Sim, tudo depende assim do momento. Eu sempre, eu penso assim, olha, a arte, ela não tem compromisso. Eu acho que a arte, ela não tem que deixar mensagem, ela não tem compromisso. A arte é arte, tá? Porém, se eu tenho a possibilidade de, já que se eu tenho esse veículo na mão, tá? Eu tenho esse instrumento na mão, e eu posso levar a pessoa a pensar sobre determinado tema,
eu estou dizendo aqui, não é eu dizer, faça isso, o certo é isso, ou o errado é aquilo. Não, mas levar a pessoa a pensar sobre aquilo. Por que não usar essa ferramenta para isso? Principalmente quando é criança, quando é para criança. Mas para adultos também eu gosto de usar, de aproveitar para dizer alguma coisa. O Expresso da Meia-Noite eu senti a necessidade de falar sobre isso quando eu eu tive contato com algumas pessoas que estavam vamos dizer assim, condenados, tá? Que já sabiam que iam morrer, porque já tinham um diagnóstico, sabiam que iam. E nessa conversa, quer dizer, o que essa pessoa sente, eu passei a perceber que muitas vezes ela já é considerada morta, já não se dá muito mais atenção à opinião daquela pessoa, o que aquela pessoa quer, o destino que ela quer que dê para isso, para aquilo, o que ela fala. Porque é como se, bom, daqui a pouco ela não vai estar mais aqui, entendeu? Ou às vezes ela não é consultada sobre algum procedimento, se ela aceita, se ela quer isso ou não quer. Então as pessoas passam a decidir por elas, e as pessoas precisavam de voz. E aquilo me angustiou um pouco. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso, comecei a ler sobre isso e vi que isso realmente é um problema. Então comecei a ver sobre as fases, né, de aceitação, a fase de revolta, quando se fala da morte. Então foi quando eu falei, não, eu preciso fazer algum trabalho sobre isso. Mas como que eu vou falar sobre a morte, né? Que coisa, para teatro isso, né? Tem que ser uma coisa diferente. Então a gente optou pelo Expresso da Meia-Noite, foi um espetáculo bem diferente, desde o início, né? Ele não acontece no teatro e as pessoas não sabem onde ele acontece, né? A pessoa vai assistir, a pessoa foi assistir o espetáculo e voltou sem saber onde esteve, né? Então, para quem não viu, porque muita gente não viu, teve muita gente que ficou sem ver, queria ver, a gente não conseguiu atender todo mundo na temporada. E é um espetáculo que não dá para fazer uma temporada muito longa, porque é um espetáculo caro e envolve muita gente, espaço, um ônibus, né? Então, para quem não viu, era um ônibus que encostava lá no teatro, um ônibus todo vedado, e as pessoas entravam sem saber para onde estavam indo, e o ônibus fechava, a porta partia do teatro, já começava alguma coisa dentro do ônibus já, com áudio e tal. A pessoa descia, né, num túnel, entrava, assistia o espetáculo, voltava pelo túnel, entrava no ônibus e esse ônibus deixava a pessoa ali na lateral do cemitério à meia-noite. Por isso ele Expresso da Meia-Noite. Então ele gerava essa curiosidade das pessoas para ver o que será que vai acontecer, o que será que vai assistir. Então tivemos filas. A gente não atendeu, acho que nem 30% das pessoas que queriam ver. E é um espetáculo que até valeria a pena, mas ele é muita gente, valeria a pena continuar, mas isso só com incentivo, porque não por bilheteria, por exemplo, não dá, ficaria muito caro, porque ele é restrito, né, para poucas pessoas, é para uma lotação, né, um ônibus, mas que isso não caberia. Então, se não for dentro de um projeto, ele não tem como dar continuidade. Mas foi um espetáculo que marcou bastante, até por ele ser diferente, né, para a cidade. Ô, Majô, a gente tem 3 minutos, eu acho que compensa a gente voltar para conversar mais um pouquinho, porque tem todo um tema que a gente ainda não chegou, que é a parte da literatura e tudo mais. Você topa voltar? Eu acho que até topo. Não sei se o povo tá vendo, se já quer. Uma hora eu falo pra caramba, né? Uma hora é Aí tanto tempo. seria bacana que o pessoal voltasse para continuar assistindo a live com a gente, né, pessoal? Eu acho que fica até um. Não sei se ficaria cansativo pro povo, se as pessoas querem. Por mim, eu falo pra caramba, né? Mas sei A que gente sabe. pode usar esses 3 minutos aí para o pessoal responder, né? E a gente vai fazendo esse combinado. De qualquer forma, essas lives elas vão ficar salvas aqui, né? Essa primeira, assim que encerrar, eu já deixo salva. E depois as duas ficam na página da Dois Coelhos Comunicação e Cultura. Inclusive, peço para as pessoas que ainda não seguem, não acompanham o nosso trabalho, para passar a seguir e acompanhar, porque a gente está fazendo esse trabalho há um bom tempo já e está sendo muito legal. Então, Majô, eu tenho aqui uma listinha de coisas que eu ainda queria perguntar para você. Só para a gente finalizar aqui o tema teatro, eu peguei aqui, pensei aqui do currículo que você mandou para mim. Eu queria que você falasse um pouquinho da FITAP, né, que foi uma federação
do Teatro Amador do Paraná, né? Que você esteve à frente aqui também. Queria que você contasse um pouquinho disso. Na FITAP, a FITAP foi um movimento... Ai, meu gato aqui de novo. Tô com um gato aqui que eu tiro ele do colo e ele vem. Foi um movimento muito importante, existiu... em Maringá nós tínhamos, né, a filial da FITAP, nós tínhamos uma subsede em Maringá, e ela era responsável pelo festival que eu falei para você do FETAM, né, Festival de Teatro Amador de Maringá, que nós tínhamos. Então ela era por meio da FITAP. Logo que eu entrei, já tinha enfraquecido bastante, já estava terminando, mas foi um tempo muito importante, porque ela é responsável por vários festivais, que na época fervilhava, né? Em Maringá, nesse período, Rachel, tinha um movimento de teatro muito forte, mesmo a gente não tendo teatro. Nós não tínhamos um espaço físico para apresentar. A gente apresentava no SESC, que era um dos locais que a gente mais apresentava. E foi no período da FITAP, nós promovíamos festivais e tal. Mas quando eu entrei, já estava logo terminando também, e se acabou. Mas Maringá sempre teve um movimento forte de teatro. E o que era incrível naquele tempo era justamente isso, que mesmo sem ter o espaço físico, né, o teatro em si, nós tínhamos esse movimento. E nós realizamos, na época, um festival, teve um período que nós fizemos um festival numa lona de circo. Até para mostrarmos para as autoridades que Maringá tinha, porque eles achavam que não tinha necessidade de um espaço, de um teatro, porque não tinha público. E lotava, né? Inclusive teve um momento muito importante, que foi uma tempestade, que deu um temporal num desses dias do circo. E foi aquela correria, a gente segurando o circo para o vento não levar, e poeira levantando, e as pessoas gritando, entrando em pânico. Foi assim, foi muito marcante, né? Mas aconteceu, e daí para frente nós começamos a fazer muitos movimentos, solicitando teatro, e eram reuniões e mais reuniões, e íamos à Câmara dos Vereadores, e lutando por isso, até que fomos conquistando esses espaços que nós temos hoje, que Maringá é uma cidade com... Não dá para reclamar, assim, nós temos vários espaços, né, físicos para apresentar. Uhum. E entrando aí na questão da literatura, da publicação de livros, qual foi o teu primeiro livro publicado? Meu primeiro livro foi um livro de poesias, chamado Pingos de Vida, onde eu juntei aquela fase assim que você, na última folha do caderno, você começa a escrever poesias. Foi uma coisa assim, bem da adolescência, né? Aquela coisa bem romântica. Foi um período em que eu gostava muito, ainda gosto muito, mas foi a fase que eu mais escrevi poesias. Daí eu lancei o Pingos de Vida. E hoje eu leio, né? Tem coisas muito interessantes, tem coisas que eu gosto bastante, tem coisas que eu falo, meu Deus, não escreveria assim mais. Mas foi o primeiro livro que eu lancei. Eu me lembro, inclusive bem interessante, que eu me lembro que no lançamento desse livro, que deve ter sido não tenho a data aqui agora, mas acho que 87, 85, por aí. 85 deve ter sido isso. E o lançamento foi lá na biblioteca, no auditório da antiga biblioteca, da Bento Munhoz da Rocha, né, biblioteca. Uhum. E quem tocou piano no lançamento do livro foi o filho da Eufrida Biscaia. A Eufrida Biscaia deu nome depois ali no hall de entrada do Calil Haddad, né? Nós fizemos teatro juntas há muito tempo, na UEM. E o filho dela tocou piano, até perdi contato, e foi assim, muito, muito interessante. Me lembro que eu fiquei muito nervosa, muito. Eu já fazia teatro há algum tempo, mas uma coisa era assim, subir ao palco com um personagem, né? Estou representando. E de repente a pessoa ali me anuncia para eu subir, falar de mim, assim, eu aguardando para ser chamada, foi aquilo, coração disparado, fiquei muito nervosa, assim, mas foi muito legal, foi bem marcante, assim. Esse foi o primeiro, na verdade, é o único que eu tenho de poesias. E aí depois vieram quantos outros livros? O que você tem escrito, os temas que te interessam? Daí foi assim, durante a faculdade, a gente tinha a disciplina literatura infantil. Eu comecei a ver literatura infantil, tinha umas literaturas infantis na época que a gente lia,
que era tão água com açúcar, sabe? Assim, parecia assim, bom, ok, leitura é importante, mas parecia ser importante só para praticar leitura mesmo para criança. Você falava, poxa, só tem esse instrumento, por que não fazer alguma coisa legal, né? Até que eu li um livro da Ana Maria Machado, que são tem duas autoras com nomes parecidos, né? Existe a Maria Clara Machado, que ela escreve dramaturgia infantil também, bastante, e essa Ana Maria Machado, que eu li Menina Bonita do Laço de Fita. Eu me encantei, falei, poxa, é isso, literatura infantil tem que ser isso. E eu fiquei tão encantada com aquilo que me inspirou mesmo. Eu falei assim, olha, agora eu vou escrever para criança e foi daí que eu escrevi O Pintinho Assustado. O Pintinho Assustado, ele fala de um pintinho que tinha medo de sair do ovo. Por quê? Ele está ali está protegido. Ali ele não tem perigo de nada, ali ele tem alimento, ele tem o calor, ele está embaixo da asa da mãe dele, está quentinho, ele não precisa sair dali. Porém, chega uma hora que ele tem que sair. Ele vai crescendo, a casca do ovo vai partir, e ele tem que enfrentar o mundo. Para ele, o mundo era só do tamanho de um ovo, ele só conhecia aquilo. Então ele tinha que saber que o mundo pode ser maior, o mundo pode ser do tamanho ali do galinheiro, do tamanho do sítio, vai depender dele, né, o mundo. E que não adianta ele ficar, uma hora ele vai ter que sair do ovo. Então, com isso, as escolas trabalhavam a questão, a criança quando muda de escola, por exemplo, ela sai de uma escola, ela vai enfrentar uma situação nova, coleguinhas novas, professora nova, e às vezes a criança tem medo, ela tem essa dificuldade para se adaptar. E nós mesmos, né? A nós adultos, quando a gente sempre tem medo de uma situação nova. É comum a gente ter medo agora, por exemplo, nós estamos com medo, esse momento, né? Quando a gente entrou nessa pandemia, a gente teve muito medo. Não que não tenhamos agora, mas a gente vai se adaptando, a gente vai descobrindo coisas. Tem muita coisa, poxa, eu descobri que é possível você fazer uma reunião, nunca tinha participado, e hoje a gente já tem participado de reuniões, que muitas vezes é até mais fácil a gente fazer essa reunião online do que presencial. Não dá para reunir todo mundo. Eu descobri que é possível fazer uma ação de um espetáculo, que eu posso fazê-lo para vídeo, tendo teatro. Então, eu não tinha experimentado isso. Então, eu acho que de tudo que a vida dá para a gente tem que procurar tirar o melhor. Eu sempre sou assim, a pessoa que vê o copo meio cheio, nunca meio vazio, sabe? Eu sou otimista para realista, nunca vejo a coisa muito, muito ruim, sabe? Eu acho que de tudo que você está vivendo, você tem que tirar um aprendizado, e você pode tirar coisas boas de tudo, né? E eu acho que a arte, você pode fazer isso através da arte. Acho que é importante, como eu disse, se você tem essa ferramenta nas mãos, não que a arte deva, se não tiver isso, não é arte. Não, lógico que não. Como eu disse, a arte não tem compromisso. Porém, eu gosto de fazer uso dessa ferramenta. Depois do Pintinho Assustado, veio o menino que ganhou uma boneca. Que é esse trabalho que eu falei para você. Que eu escrevi sem pretensão nenhuma e teve uma repercussão que eu não esperava mesmo, sabe? E de repente esse livro viajou muito mais que eu. Eu comecei a receber e-mails de vários países, de pessoas que estiveram por aqui e de repente levou o livro e tá estudando o livro lá, e está apresentando esse livro lá, em vários estados do Brasil, várias pessoas. E depois disso, muita gente pediu esse livro pelos correios, eu mandei para várias escolas. E é incrível, né, que a gente acha que hoje isso não é mais problema, né? Esse é um livro que fez sucesso naquele tempo, né? Era importante lá. Hoje é uma coisa muito clara, muito óbvia, né? Mas não é. Recentemente, há menos de um ano, eu tive uma experiência assim, bem interessante, que eu não sabia que que ainda era importante assim, esse tema. Nós estávamos fazendo um negócio, e um carro nosso estava entrando nesse negócio. E o comprador veio até aqui em casa. E dentro do carro, eu tinha alguns objetos, eu estava limpando o carro, ele veio buscar o carro e tirei. Entre eles estava o livro, o menino que ganhou uma boneca, que estava em cima do banco. Aí eu tirei esse livro e trouxe para dentro de casa, estava em cima do sofá, o livro estava lá. Quando esse casal veio, eles devem estar até assistindo, estou falando isso, mas tudo bem. Quando esse casal veio que eu não conhecia, inclusive, eles vieram para fechar o negócio, veio com um menininho. Devia ter, sei, acho que uns 6 anos, eu acho, esse garoto. Não sei exatamente que idade tem o menino.
Enquanto a gente conversava e tal, eles em pé, nem sentaram, era meio rápido, em pé, o menino olhava para o livro. O livro estava com a capa virada para baixo, com o título e tal. Eu vi que ele ficava olhando para o livro, que era, né, colorido, assim, a capa. Aí eu perguntei para ele num dado momento, você gosta de ler? Aí ele fez com a cabeça, menininho assim, bem tímido, né? Eu falei, ah, que legal. Você quer o livro para você? Ele disse que sim. Eu falei, ok. Aí eu fui e peguei o livro e trouxe para ele. A hora que eu fui entregar o livro, que ele já vinha com a mãozinha, que ele viu a capa do livro, que era um menino segurando uma boneca, e o título do livro era O Menino que Ganhou uma Boneca, a reação foi incrível. Parecia que eu estava dando, assim, uma batata quente na mão dele. Ele afastou rapidamente, ele tirou a mão, assim, como se fosse uma coisa que fosse dar um choque. E ele teve uma reação que me surpreendeu muito. Aí ele baixou a cabeça e fez que não. Eu falei, você não quer o livro? Ele... Falei, mas você não gosta de livro? Ele, esse aí não. Falei, você não gosta desse livro? Esse não. Ele dizia, esse não. Aí a mãe dele ficou meio sem graça, assim, tava do lado, e falou assim, ah, é porque... Pode deixar, depois eu leio pra ele, é porque tem um menino com a boneca, a gente fala pra ele que boneca é de menina. Entende? Olha quanta repressão que esse menino tinha. A mãe admitiu que o menino não pegava a boneca porque eles ensinaram ele, assim, que boneca é pra menina e não pra menino. Aí eu fico pensando, esse menino nunca vai ser pai? Esse menino nunca vai segurar o filho dele no colo? Porque é isso uma boneca. Ninguém vai mudar a sexualidade de ninguém por causa de um brinquedo, né? E até hoje as pessoas pensam isso, os pais não entenderam isso. E para mim que isso já era coisa do passado. E agora, recentemente aconteceu isso, falei, poxa vida, né? Então realmente o livro é importante, a gente tem que bater nessa tecla, que é uma coisa... Para mim é passado, mas não adianta, a gente tem que bater nessa tecla, porque ainda precisa trabalhar muito em cima disso, né? Então foi o Menino que Ganhou a Boneca, que foi o segundo infantil. Depois dele, eu escrevi muita dramaturgia, né? Nesse intervalo. Eu escrevo mais, na verdade é o que eu mais escrevo. Eu sempre estou escrevendo alguma coisa para teatro. Que, aliás, a gente precisaria ter mais em Maringá, né? Em Maringá quase não tem quem escreva dramaturgia. É muito raro você ver um texto autoral aqui na cidade. E, às vezes a gente quer, né, buscar alguma coisa e é raro encontrar aqui alguém que escreva dramaturgia. E a gente acaba tendo que escrever. E eu escrevo. Tanto é que depois a gente pode até falar um pouquinho da Academia de Letras. Na Academia de Letras eu sou a única. Eu desconheço alguém lá que escreva. Você sempre provoca assim, o pessoal para escrever. Mas já não tem ninguém, eu não sei se dos novos, não, mas que mesmo dos novos não tem ninguém que escreva dramaturgia. Então, eu sempre escrevi, inclusive, tanto para criança quanto para adulto, textos de teatro. Mas depois disso, eu escrevi vários contos, eu estou sempre escrevendo contos, e então eu escrevi o livro Conto ou Não Conto, que são vários contos. E, inclusive, recentemente a gente montou um trabalho também com a interpretação de alguns contos. Mas é o Conto ou Não Conto, que são 20 e poucos contos, e eu fiquei mais na linha de contos mesmo, é o que eu gosto de escrever. São contos e dramaturgia. E é isso, que eu tenho lançado, são esses 4 livros, né? E como antigamente a gente fazia vários trabalhos na gaveta, né? A gente falava na gaveta, hoje já não é mais na gaveta, né? Hoje eu tenho no arquivo. Então, que daria para lançar outros livros, mas por enquanto, talvez seja interessante, talvez para registrar, porque são coisas que vão se perder. Eu não vou ficar para sempre, né? Não tenho pressa, não tenho nenhuma pressa de ir embora, mas os textos, os livros que estão editados, ok, está registrado. Os dramaturgias que eu montei, foi aquele momento, passou. Mas os textos estão aí. Então, talvez hoje, se eu fosse pensar em lançar um livro, seriam com os textos dramatúrgicos. É isso. Legal, eu incentivo essa ideia de publicar as dramaturgias. Como é que faz para adquirir os seus livros? O Wagner, psicólogo, comentou aí que ficou interessado no Pintinho Assustado. Olha, eu não sei se tem em Maringá acontece uma coisa bem interessante, sabe? A gente leva os livros, eu estou dizendo a gente, porque eu sei que eu não sou a primeira pessoa, não sou a única. Eu já vi esse depoimento de outros autores. A gente deixa os livros em consignação na livraria, para eles venderem. Daí você passa um tempo, você vai lá, se faz de cliente, pede o livro. O livro não está exposto e há vendedores que não têm o livro.
Aí você pensa, poxa, que legal, vendeu tudo, né? Aí você vai lá como autora para acertar. E não, os livros estão lá no estoque. Entende? Então, se tem livros meus nas livrarias. Mas pode me contactar aí depois, aí me acha aí no Face. Eu tenho ainda exemplares do... Inclusive, o Pintinho Assustado, a gente está montando uma versão para teatro, de contação de história, até inclusive com o Marco Garbellini, que é O Vendedor de Ovos. Nós demos um outro título, o pessoal tira muito sarro, brinca muito, adultos, né, geralmente, com essa história de pintinho assustado, sabe? Aí a gente colocou O Vendedor de Ovos, que é uma adaptação, que é o dono do sítio, o dono do sítio onde o pintinho, aconteceu toda a história do pintinho, né? É um vendedor de ovos e ele vai contar a história do que aconteceu lá no galinheiro, no sítio dele e tal, que é do pintinho, que tinha medo de sair do ovo e tal. Então, em breve a gente vai visitar as escolas, quer dizer, em breve. Tudo depende desse nosso companheiro agora, né? Senhor Corona. Mas a gente vai levar esse espetáculo para a escola, se Deus quiser, em breve, contando a história do Pintinho Assustado. É isso. Amei a sua visão psicológica nos seus comentários. Quem que é essa? Klockner. É o Wagner. Ele que é o livro. Ah, legal, Wagner. Obrigada. Wagner Klockner. Me procura aí no Face, Majô Batistoni, você me adiciona lá, deixa uma mensagem que a gente conversa. Eu tenho. Legal. Então, mas e como é que foi a história da Academia de Letras de Maringá? Como que surgiu essa questão aí? Olha, a academia, na verdade, eu sou uma das fundadoras, né? Estou desde o início na academia. Nós tínhamos em Maringá o EMA, que era a União dos Escritores de Maringá, né? Aí quando foi em 97, 97, tem que estar com 23 anos. Quando foi em 97, né, nós fundamos, com a ajuda do Túlio Vargas, né, que foi presidente também da Academia Paranaense, né, de Letras, nós fundamos a Academia de Letras de Maringá. E já, logo no começo, já entrei como integrante e tal, mas eu sempre participei apenas como escritora. Nunca sonhei, imaginei, né, nunca tive a pretensão de ser presidente da academia. Lá, vários presidentes, a Olga Agulhão, a Janete, né, dos que estão aí. Assim, eu sempre 3 homens, os 3 primeiros presidentes já morreram, então as mulheres estão firmes aí, então os caras que ficam com o pé atrás na hora de se candidatar à presidência. Mas quando a Janete estava, né, quase terminando a gestão, ela veio conversar comigo e meio brincando assim, Majô, você é a pessoa mais indicada para assumir depois de mim, né? Eu levei na brincadeira, eu achei que ela estava brincando e tal, ri e tal, jamais levei a sério aquilo, né? Aí passou um pouco, veio um grupo de pessoas, né? Uma equipe veio conversar comigo e tal, se eu aceitava, porque eles estavam montando a chapa e queria que eu fosse cabeça de chapa. Mas aí eu pensei, pô, mas por que eu, né? Tem tanta gente importante na academia, como que eu vou ser presidente da academia com tanta gente mais importante que eu ali? Nossa, fiquei até assustada com aquilo. Falei, não. Aí vieram atrás, conversaram, e foi tanto carinho, sabe? Eu me senti assim tão acolhida, e eu vi que eles estavam realmente querendo que eu fizesse parte. Então eu acabei aceitando. Entrei na brincadeira. Eu pus uma condição. Falei, vai que eu não goste, vai que não dê certo. Porque a gestão era de 3 anos. Eu falei, então vamos só se mudar o estatuto e passar para 2 anos. Porque daí se eu não for legal e tal, e quiser sair, dá tempo, menos que 3, né? Tá. Aí, ok, aceitaram minha proposta, mudaram o estatuto para 2 anos, com direito a uma reeleição. E eu fui eleita. Aí terminou os 2 anos, já fui no embalo, e o pessoal gostou e tal, e pediu para que eu continuasse, e fui reeleita e estou. Aí agora, esse ano, que seria o meu 3º ano, né, tá complicadíssimo por causa do Covid, a gente mal começou, né, o ano e já aconteceu isso, e estamos separados agora pelo Covid, mas a gente se fala sempre, né, com a maioria pelo menos, mas infelizmente tem algumas pessoas muito queridas que eu adoro estar com eles e que têm dificuldades, né, com a tecnologia. Então a gente só conversa mesmo, a gente não consigo ver. A gente tem vontade, na verdade, de abraçar, né? Mas você não pode abraçar, pelo menos você, quanto tempo que eu não vejo você, menina? Assim, pessoalmente, né? Mas a gente mata um pouquinho da saudade, assim, né? Estando perto.
aproxima de certa forma. Eu sempre digo assim, que é importante, porque ao mesmo tempo que separa, né, muitas vezes tem muita confusão que dá, às vezes, pelo Facebook, a tecnologia em si, né, as pessoas acabam se expondo, às vezes você passa a conhecer melhor a pessoa também, porque ela tem mais coragem. Isso a gente vê muito no Facebook, né? As pessoas se revelando, e a gente descobre quem é realmente aquela pessoa. Você pensava que era uma coisa e você vê que é outra, né? Que na verdade ela fingia o tempo todo. Ó, meu gato aqui, ó, está querendo subir no meu colo de novo. Que são vários gatos. É uma ginástica para conseguir estar aqui. Eu tenho que deixar, põe um gato num quarto, o outro no outro, fecha a porta por causa dos cachorros, enfim. Mas aí tá esse aqui. Para Mas mim não tem agora, problema, não. Pode aparecer à vontade. esse aqui é o Bills, olha, ó, o Bills. Ai, que Agora, durante a pandemia, um cachorro e um gato. Mais um, né? Mais um cachorro e mais um gato. Porque logo muito abandonados, estavam na rua, que tinha pessoas que às vezes alimentavam eles na rua, pararam com isso, né, de alimentar, e gatinhos e tal. E encaminhei alguns, né? Mas aqui em casa ficou um gatinho e um cachorro a mais durante a pandemia. Mas então, Rachel, é isso. E a academia é muito importante para a gente, que faz parte ali, porque ela é um lugar de encontro. A gente tem, além de discutir literatura, além de você compartilhar com as pessoas o seu trabalho, que isso é muito importante, você ouvir as críticas, são pessoas que você confia, você ouve essas pessoas, o trabalho delas também. Além disso, é um local de amigos. Tem nossas amizades ali que vale para a vida toda, sabe? E é o que pessoas que eu conheci ali, dentro da academia, e que eu não quero me separar nunca mais, sabe? Então é um grupo de amigos, é como se fosse uma extensão da família. E como toda família, claro que tem aquelas pessoas com quem você se relaciona melhor, de vez em quando tem aquelas encrenquinhas com um ou outro, assim, alguém fala alguma coisa que o outro não gostou muito, mas é normal, isso é como toda família tem isso, né? Mas no geral, assim, é uma delícia, são pessoas muito legais da pandemia, quando passar tudo isso, você está convidada para ir um dia conhecer e tomar um chazinho, um café com a gente, que é uma delícia. A gente se reúne lá no Bristol e tem um cafezinho depois das reuniões, assim, que é uma maravilha. Sempre tem o bolo do aniversariante. Qual o junho, seu mês? 30 de junho. Ah, já passou. Agora. Bom, Já. de qualquer forma, esse ano eu acho que não vai mais, a gente não vai mais se reunir pelo jeito, né? Mas você está convidada a participar de uma reunião com a gente, tá bom? Aceito, aceito, quero sim. Eu queria tentar fazer uma live com o Tá AA. bom. Será que eu consigo? Antônio Augusto de Assis? Ou ele é um desses que não curte a tecnologia? O Assis é um que, inclusive, nós teremos uma reunião agora sábado pela manhã. Já falei para ele, ele disse, eu acho que eu não vou conseguir participar. Nossa, o Assis, gente, só quem conhece o Assis, né, sabe quem é o Assis. Ele é uma delícia. Ele é muito querido, sabe? Além de ser o grande talento, é um orgulho para nós termos o Assis na academia. Ele é presidente de honra na academia, acho que vai ser por muito tempo. E é um grande poeta. Ele é conhecido no Brasil e fora do Brasil como trovador. Quando tem um concurso de trovas, a pessoa já sabe, o Assis está, então vamos disputar o segundo lugar, né? Porque o Assis está em qualquer lugar. Então as trovas dele são maravilhosas. E ele, como pessoa, é muito, muito legal. O Assis é uma pessoa muito doce, muito meiga, é muito sincera, sabe? A gente conversa com ele, você sabe que ele é uma pessoa muito franca. Muito querido, o Assis. É. Nós temos várias pessoas, né? Não dá para ficar. Se a gente começa a citar, daí sempre fica aquele ciúme, falou de fulano, mas não falou de mim, né? Sim. Mas é isso, a Como diz, gente. né? O Assis é presidente de honra, né? Ele tá. Presidente, É um ele merece. pioneiro, mas sim, tem muitas pessoas interessantes. A E gente pode falar. Tem. atualmente eu tenho alguns amigos, né, na academia, porque sou muito Quem é amiga que do você tem? Jefferson, você conhece? Luiz. Luigi. Então. Então, mais um motivo para você ir nos visitar um dia desses, né? Logo que a gente voltar, a gente se organiza e você vai um dia, vamos abaixar, sentar a poeira, né? Depois que isso tudo passar.
E será uma honra receber você lá. Você é muito querida. Eu digo, Rachel, olha, o seu trabalho é muito importante na cidade. Você deve saber disso. Mesmo às vezes sofrendo críticas, que eu sei que você sofre algumas críticas, mas são pessoas que às vezes não têm noção da importância que é alguém que faz esse trabalho. Não adianta você só ser artista, eu lancei um livro legal, mas e aí? Esse material? Se isso não chegar até como que isso vai chegar? Então esse trabalho é bastante importante. E esse registro que você está fazendo agora, porque eu não tinha ainda tido a oportunidade, por exemplo, de falar dessa minha trajetória. E com certeza tem um monte de coisa, depois eu falo, poxa, eu não falei sobre isso, sobre aquilo, né? E muita coisa ficou mesmo. Então a gente tenta lembrar assim, o que pode ser mais importante, o que pode interessar mais para as pessoas, porque às vezes tem coisa que é muito importante para mim, mas que não interessa para quem está assistindo, né? Mas é um registro, eu acho que fica esse. Porque, olha, essa meninada que está vindo agora, eu sempre digo assim, saindo de artes cênicas, ou que está chegando agora, que legal, essa renovação, né? É muito bom esse sangue novo, pessoas com ideias novas, essas, né? A juventude faz muito bem. Porém, eles não têm ideia da história, eles não sabem o que nós passamos para chegar até aqui. Então, às vezes a pessoa reclama, mas eu posso dizer, Rachel, sem medo de errar, que nesses quase 40, mais de 40 anos que estou atuando em Maringá, que nós estamos vivendo um ótimo, apesar de tudo, claro que a gente sempre tem que estar buscando melhorar, sempre tem que ter críticas, a gente tem que ter, porque senão a gente estaciona, mas é o melhor momento da cultura em Maringá. A cultura nunca esteve assim tão acolhida pelo município, né, pela administração, nunca esteve. E isso não é porque o prefeito, tá? Claro que é importante a colaboração do prefeito, mas isso é fruto do nosso trabalho, dessa gente que desbravou isso, essa gente que brigou e que queimou a cara muitas vezes. Essas brigas que nós, há tantos anos a gente se reunia, eu lembro lá no Sesc, a gente fazia umas rodas assim, nós sentávamos discutindo e brigando, e às vezes aquilo ficava quente, era fervorosa as discussões, né? E a gente fazia abaixo-assinado, a gente ia à Câmara dos Vereadores, nós íamos no gabinete do prefeito. Então, isso tudo que eles estão vendo hoje foi luta da classe, foi luta dos artistas que vem há muito tempo abrindo caminho. Então, é muito legal eles chegarem. Eu acho que tem sim, tem que apontar as falhas, tem que buscar melhora. A gente nunca pode se acomodar. Mas acreditem, olha, nós estamos no paraíso hoje, perto do que a gente já viveu. Sim, né? Vocês começaram numa cidade onde não tínhamos teatro. Premissa básica. Não tínhamos. E depois tínhamos teatro e não tínhamos esses incentivos. Cada vez, quando tinha um edital, era uma briga. Lançava-se o edital, e tinha um fator muito interessante, que lançava-se o edital e ele tinha datas a ser cumpridas, mas só por proponente. Então, se você tinha um projeto aprovado, e você logo era chamado para assinar o contrato. Aí você disse que você estrearia o espetáculo em tal mês, você tinha que estrear o espetáculo. Se você não estreasse, você tinha multa. Então, você não sabia, poxa, e se esse dinheiro não entrar? O que eu faço? Mas se eu esperar o dinheiro entrar, eu não vou ter tempo de fazer a produção. Aí você começava a investir acreditando, e de repente esse dinheiro não entrava. Teve não me lembro agora que se foi com o garoto, teve um espetáculo que nós montamos, que foi aprovado, né, pelo incentivo à cultura, pela lei de incentivo, que não era o Aniceto Mate, na época era a lei municipal de incentivo à cultura, e esse dinheiro não entrou. E nós cumprimos todos os prazos, nós estreamos, e o dinheiro não entrou. E aquilo era na época em que a inflação era terrível, então o que você não pagava no dia, aquilo era uma bola de neve, aquilo foi aumentando, saiu o prefeito, entrou um outro prefeito, mas como era uma coisa que o anterior tinha assumido, o que entrou não tinha o compromisso, e aí era briga, reuniões com o prefeito, mas o outro não tinha deixado essa verba para isso, e não estava no programa desse que entrou, enfim, o que eu me lembro é que eu tive que vender um carro, o carro que eu tinha na época para pagar a produção, porque não tinha, eu perdi por conta dessa produção, porque eu não recebi. Então, mesmo depois que existia o espaço físico, nós tivemos que lutar por políticas públicas, né, para o teatro. Então, por isso que eu digo que hoje a gente tem muito, está muito interessante hoje. E quem é de fora, de outras cidades, e vê Maringá hoje, muita gente fala, poxa, Maringá é uma cidade invejável nesse aspecto. Está muito bem.
Só quis deixar registrado Verdade. isso para as pessoas saberem que quando reclama que foi muito pior. Agora está ótimo. Verdade. Tomara que continue assim e melhore, né? Porque essa coisa de não Sim, ter prazo no edital para a prefeitura continua. é. Dessa forma continua. Só que antes Só não que os tinha prazo prazos para e o proponente não são tão rígidos assim, né? eu acho que esse é um dos aspectos que tem que ser mudado, sabe, Rachel, que tem que ser melhorado. Essa coisa dos prazos. Porque quando a gente fala assim, por exemplo, o edital é emergencial, né? É uma emergência, então e essa emergência? Quer dizer, o artista parou. Esse ano ninguém trabalhou, porque quando começar o ano, porque no início do ano, a gente normalmente é muito devagar mesmo, né? Aí quando começa lá por fevereiro, março, que você vai começar, aí veio o Covid, parou tudo. Então o artista não trabalhou. E tem muito artista que depende exclusivamente disso e que está desesperado. Aí é tudo muito lento. Então é ver onde é que trava, sabe? Essa burocracia, onde trava. O que nós precisamos é que as pessoas vejam que a arte é diferente de outros itens. Eu sempre falo que uma licitação para a cultura não pode ser igual para comprar tijolo. Tá? Eu vou comprar farinha de trigo para fazer o lanche da escola, porque você sabe, é tantos sacos, tanto o valor tal, você vai pelo mais barato, né? E você pode exigir isso, aquilo, aquilo. A cultura é diferente, né? Ela é muito específica. Então as leis não podem ser iguais. Mesmo as leis de licitação não podem ser as mesmas. Então tem muitos detalhes aí que tem que ser mudado nesse aspecto aí para agilizar, para tornar mais fácil. E agora, por exemplo, que parece que está, né? De certa forma a gente está melhorando com a plataforma. Agora parece que está mais fácil, mas ainda tem artistas que têm essa dificuldade. E acho que é ver com outros olhos. Acho que tem que ser mais maleável, né? Quando se trata de arte, quando se trata de cultura. Então, nesse sentido, eu acho que ainda pode melhorar bastante. E que bom que tem gente lutando. Muitas vezes eu vejo algumas coisas, até nem entro, eu estou de fora, mas eu vejo o pessoal tá batalhando lá, fala, poxa, eu já briguei tanto, já fiz tanto, deixa eles agora um pouquinho na linha de frente, vão ficar aqui na retaguarda, se precisar de reforço a gente entra, mas o pessoal tá dando conta e felizmente nós temos pessoas, umas cabeças muito boas aí à frente, né? Tem vários movimentos na cidade que eu acho que está dando muito certo. E acho que daqui para frente só vai ficar melhor. É, mas mesmo assim você tá no GT da LANC agora, né? Nessa fase para discutir essa operacionalização Tá aqui na travando. cidade, né? Você travou um pouquinho, Rachel, sua fala. Fala de. Ah, tá. Não, mas eu disse que mesmo assim você ainda está fazendo parte. Eu Não estou tá vendo bem dando? picada. Tá bem picada. Não sei se para todo mundo tá assim, mas pelo menos eu entendi que você falou alguma coisa de GT de cultura. Do É Aldir isso? Blanc. Ah, o Aldir Blanc. Sim, eu inclusive faço parte, eu estou discutindo no GT. Então, é importante usar as pessoas que a equipe que está discutindo Aldir Blanc não estão legislando em causa própria. Não, muito pelo contrário. Então, nós estamos vendo procedimentos com os mesmos olhos, a gente está tentando buscar uma forma de fazer com que o recurso chegue na ponta, chegue em todos que realmente precisem e que têm direito a receber. Então, não se preocupe, porque às vezes, mas não estou sendo representado, meu segmento não está representado lá. Está sim, pode ter certeza que todos que estão ali são pessoas idôneas, são pessoas sérias, que estão discutindo de uma forma, querendo vencer a burocracia, tentar fazer com que chegue da forma mais fácil possível na ponta. Nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque a gente não, tem algumas coisas que vêm de cima, que é da lei federal, que a gente não pode mudar, né? Mas o que for aberto e que a gente puder mudar para facilitar, para chegar até o artista, a gente vai fazer, pode ficar tranquilo. Sim. Então é isso, Majô. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas histórias, pelo compartilhar. E é isso. Só agradecer, desejar sorte, né, para a gente passar por esse momento, para seguir, muito sucesso, muitas realizações. E pedir a Obrigada. todos também que acompanhem.
assistam a primeira parte dessa conversa, assistam as outras conversas aqui na Dois Coelhos, Comunicação e Cultura. E é isso. Obrigada, Rachel. Obrigada ao pessoal que assistiu, né? Que esteve aí com a gente. Valeu. Obrigada mesmo, tá? Beijo. Obrigada. Obrigada a todos, aos nossos amigos. Até a próxima sexta tem outra live. Beijos!